Segurança, sustentabilidade e Smart Industry. São três temas que, na realidade, é um tema só que nós vamos conversar hoje aqui no Café Corporativo e você não pode perder, né? Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje falando a respeito dos 3 S's da indústria: segurança, sustentabilidade e Smart Industry, que é o tema do livro do Juliano Baeiro. Juliano, seja bem-vindo de novo ao Café Corporativo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre muito bom estar aqui. Eu sei que passa grandes pessoas aqui, que passam informações importantes aí para o seu público, e é sempre muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E cada um com a sua relevância. O Juliano, que é engenheiro, quantos anos já de engenharia? 20 anos. Revela a idade, né? Mas é um dos engenheiros mais experientes que nós temos aqui. Eu falo da nossa região, mas ele atua no Brasil inteiro e especialista em redução de desperdícios. E em função dessa especialidade, ele foi também buscando outros caminhos para chegar na finalidade maior. E Sim. O Juliano me apresenta num determinado momento, antes até do lançamento do livro, os 3 S's da indústria, né, Juliano? Segurança, Sim. Sustentabilidade e Smart Industry. Por que esses 3 S's estão relacionados? Na verdade, por muito tempo, a indústria brasileira trabalhou com foco total em produtividade, né? Em produzir a qualquer custo. E isso aconteceu no mundo também, né? Tivemos aí as revoluções industriais e ao longo do tempo, né, foi sempre se pressionando para produzir mais. Mas aí, por muito tempo também, a gente não se pensou na questão da segurança das pessoas e dos dados, na questão da sustentabilidade, né? Então, quanto de resíduo, de refúgio, né, de lixo a indústria gerou. Pagamos o preço. Pagamos hoje. O preço, pagamos com certeza. Esse preço. Uhum. E a questão da indústria cada vez mais buscar ser inteligente, né? Porque realmente, por muito tempo, nós tivemos pessoas aí fazendo atividades da indústria que o ser humano nunca deveria ter feito, né? Então esse é o ponto. E aí, um determinado momento, quando a gente começa a falar de quarta revolução industrial, a gente começa a entrar com esses temas, né? Agora não é produzir a qualquer custo, é produzir pensando na segurança das pessoas. Uhum. Então não precisa ter tantas mortes como tiveram, né, na indústria para produzir, né? A questão da segurança de dados, então o quanto a indústria, né, ficou vulnerável com a questão de abrir as informações, né, de começar a coletar dados, né, em grande quantidade. Então, cada vez mais a indústria começou a ficar vulnerável, né? Então, se pensar em segurança dos dados também é extremamente importante. Hoje a indústria pensa muito nisso, na questão da sustentabilidade e na questão de deixar ela smart, né, deixar ela inteligente cada vez mais. E cada vez mais inteligente, enxuta, né, porque os japoneses já falavam disso lá nos anos 70, mas deixar a empresa inteligente, conectada. E esse é um dos conceitos também da indústria 4.0. Sim, exatamente. Que cada vez mais as pessoas falam assim, a indústria 4.0 ela tira o emprego do ser humano. Na realidade, não, né? Ela oferece outro tipo de emprego ao ser humano, que é, de uma maneira geral, o emprego que o ser humano quer. Sim, e ninguém mais quer apertar parafuso, as pessoas querem programar. Faz sentido? Isso aí. E isso tá relacionado também à questão da segurança da pessoa, né? Do bem-estar, da segurança, né? Do quanto de esforço físico, né? Quanto de sequela, né? Pessoas tiveram com uma produção ou fazendo coisas repetitivas, né? E que hoje o robô faz, né? Robô colaborativo ou a robótica faz, né? E outras, e aí esse é um ponto importante, né? As pessoas acham que com a automação, com a tecnologia na indústria, as pessoas vêm perdendo emprego na indústria. E não é verdade, né? Ao longo de toda a sua história, de todas as revoluções, cada vez que você tem um passo na tecnologia, na evolução, na inovação,
industrial, você tem mais pessoas trabalhando na indústria. Isso diretamente, mas se a gente pensar indiretamente, mais ainda, né? Exatamente. Porque se existe um equipamento tecnológico dentro da empresa, quanto mais tecnologia, mais mão de obra especializada, mais qualidade de emprego e mais eu preciso comprar, chama de máquinas, né? Aquelas máquinas para eu poder operar aqui dentro, correto? E a questão de quanto está mais acessível tudo para todos, né? Sim. Então, quanto mais tecnologia tem, quanto menos desperdício a indústria tem, mais as coisas ficam acessíveis a todo mundo, né? Então, isso é extremamente importante, né? Reduzir desperdício, você acaba barateando lá na gôndola, né, os produtos que chegam lá, e isso fica mais acessível para todos. Juliano, você escreveu o livro. Quando que surgiu a ideia do livro? Eu tenho a EGE Soluções, né, que é a empresa que eu sou um dos fundadores, é uma empresa que trabalha com redução de desperdício na indústria. E a gente trabalha com os 3S. Então, desde quando a gente fundou, né, há 8 anos atrás, a empresa, a gente sempre trabalhou baseado nos 3S. E aí, em um determinado momento, falei, cara, a gente tem muitos cases, tem muito que a gente trabalhou, né, relacionado aí os 3S, e aí a ideia de escrever o livro. Então, nesse livro, eu tenho vários insights, né? Eu coloquei aí vários cases, vários projetos e oportunidades de melhoria na indústria que nós tivemos ao longo desses 8 anos e também que eu tive na minha experiência, né, de mais de 20 anos na indústria, aí, trabalhando em 17 países. Então a ideia é eu realmente colocar isso tudo, os maiores projetos que eu fiz, né, relacionados aos 3S, colocar em um livro aí e disponibilizar para as pessoas, né, que trabalham com isso na indústria. Juliano, se a gente tivesse que determinar o grau de importância de cada um desses 3S, como é que seria? O que é mais importante? Segurança, smart ou sustentabilidade? Com certeza segurança. Com certeza segurança. Com certeza segurança. Segurança de pessoas, né, que eu acho que segurança nós temos dois temas, né? Um é segurança de pessoas e outro de dados. E os dois são os mais importantes que tem na indústria hoje. Porque quando você fala de segurança de dados, você também está colocando pessoas em risco. Né? Sim, com certeza. Eu me lembro que quando 100% das vezes que eu vou fazer palestras em empresas falando a respeito de segurança de pessoas, o lema é o seguinte: segurança não tem que ser prioridade, segurança tem que ser um valor da empresa, porque está acima da prioridade, né? É assim também que você enxerga? Sim, com certeza. Eu acho que é algo que a segurança que todas as empresas, muitas dos nossos clientes sempre falam, né? Segurança em primeiro lugar. Né? Acho que a indústria, principalmente as indústrias que são multinacionais, né, que estão no mundo todo, ela entendeu que se você não tiver segurança, se você não priorizar a segurança, realmente dificilmente você vai ter resultado em outras áreas, né? E é uma coisa interessante, até a gente pode colocar na tela, tem foto aqui. Nesse final de semana passado eu fui visitar a usina de Itaipu, Sim. que fica entre o Brasil e o Paraguai, uma empresa binacional. Inclusive, para quem não sabe, a administração CEO da empresa, que é nomeado pelo presidente de cada país, tem 2 CEOs e eles se revezam de 6 em 6 horas dentro da empresa. Olha que interessante, né? E tudo muito ligado a normas de segurança. Algumas até que você pensa assim, tá, mas por quê? Não estamos aqui para discutir por quê. Estamos aqui para dizer que precisa ser dessa forma, tem que seguir essa norma. E isso, e é uma empresa que parece muito moderna, muito grande, é uma estrutura enorme. E você vai falar, mas será que tem risco lá dentro? Tem, porque a gente usa aquele capacete e é comum você estar caminhando e você perceber que raspa, que você se aproxima de tubos que estão passando por ali, enfim. Acho que isso é modernizar, né? Você cuidar daquilo que parece ser inofensivo, não é, Juliano? Sim. Eu acho que essa questão, né? Às vezes você acha que é até um pouco muito conservador, né? Às vezes você olha assim, por que eu não vou me expor ao risco, né? Por que eu tenho que usar esses EPIs, né? E aí a gente vê a importância, né, de padronizar isso e realmente falar,
para acessar essa área eu preciso desses EPIs, né? Ou para esse determinada máquina eu preciso dessas proteções, né? Então, muitas vezes a gente encontra fábricas que sim, não tem acidente há anos, né? Não tem acidente há 5, 10 anos às vezes, mas você vê todos os operários usando todos os EPIs, né? Isso é a questão de você realmente preservar a segurança e entender o quanto a segurança é prioridade naquela indústria. Muito bom, Juliano. Vamos falar agora de um outro tipo de segurança que é patrimonial, e para isso pegamos aqui a dica de segurança do nosso amigo Valdemar Pellegrino. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são ocorrências em condomínios horizontais. Cada vez mais a cultura brasileira, por questões óbvias de insegurança, migram para condomínios residenciais horizontais, sem perder a liberdade e a tranquilidade, principalmente em cidades do interior do estado, pois o metro quadrado ainda é mais convidativo e conservador. O mesmo muro que protege é o muro que esconde. Portanto, mesmo morando em condomínios, não descuide da sua segurança. Mantenha sistemas de alarmes residenciais, câmeras de circuito fechado, atenda a cultura de segurança implantada no condomínio, conheça o projeto de proteção perimetral e, por fim, mantenha a apólice de seguro válida e atualizada. Somente assim manterá a tranquilidade tão desejada. Nossa dica de segurança de hoje é: antes de avaliar apenas o imóvel a ser comprado, preocupe-se com sua localização, se está dentro de área de risco. Tenha acesso às informações da vizinhança, da equipe de segurança, de seus aparatos de proteção e, por fim, validem todos esses quesitos antes da aquisição do referido imóvel. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com Juliano Baeiro, falando a respeito dos 3 S's da indústria, que são segurança, sustentabilidade e Smart Industry. Nós falamos bastante sobre segurança, né, Juliano? Mas parece que o Brasil passou também por uma fase de valorizar bastante a sustentabilidade. Permanecemos? Eu acredito que, inclusive, pensar em sustentabilidade hoje é uma questão de sobrevivência para a indústria. Né? Então, hoje você fala, tem muitas empresas que o maior custo do produto está, por exemplo, em energia elétrica. Né? Então, e energia elétrica, né, quanto mais se consome, mais se aumenta a questão do carbono, então realmente afeta muito a sustentabilidade. Então a gente tem trabalhado muito, né, nessa questão de energias, né, porque a indústria ela precisa de praticamente insumos, né, que são matéria-primas, e aí tem que pensar em sustentabilidade de matéria-prima também, né, o quanto a indústria está pensando em usar matéria-primas que são sustentáveis, e a questão das energias, né? Energias que pode ser elétrica, pode ser gás, pode ser água, pode ser carvão, né? Então tem vários tipos de energia. E todo o consumo de todas as energias também afeta o ambiente de alguma forma. E agrega custo no produto. Então, além de afetar o ambiente, a gente tem a questão do custo do produto. E a gente tranquilamente tem muito trabalho feito em indústria que às vezes são projetos de ver e agir. São projetos de baixo custo e que traz muito valor. E eu até rodando empresas com você, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos,
A gente percebe que muitas vezes chega numa empresa e você tem lá uma mangueira com microfuros. Sim. E que ninguém está dando nenhuma importância para aquilo, não é verdade? Sim. Mas que esses microfuros, eles diminuem a potência de um equipamento e o equipamento precisa funcionar com, como que se chama? Você aumenta o volume de uso desse equipamento. Exato. E, consequentemente, usa mais energia elétrica. Exato. Né? Então, a troca de uma mangueira resolveria o problema. E às vezes nem a troca. Né? Às vezes você corta um pedaço da mangueira onde está o vazamento, engata de novo e pronto. Aquilo é suficiente, às vezes, para você ter uma economia de 20, 30 mil reais no ano. E não é só o dinheiro, né? Que alguém vai dizer assim, mas a empresa tem o dinheiro. Não é o dinheiro, mas é a sustentabilidade do país, na verdade. Exato. Olha que interessante, aqui a Ethics, que é a nossa patrocinadora, recentemente eu estive lá, até fiz uma postagem no Instagram. Eu cheguei lá, tinha uma plaquinha lá, se o meu amigo aqui da edição puder colocar essa plaquinha aqui. A luz que você apaga, a Ethics não paga. Aí você pode falar, mas eles têm dinheiro para pagar. Graças a Deus eles têm, mas não é a questão de pagar, é a questão do quanto que o planeta paga, né? Sim. Faz sentido? Exatamente. E é a somatória, você imagina, a somatória de uma indústria, somatória de várias casas, a somatória de um país, realmente dá uma diferença relevante lá no final depois. Exatamente. Hábito, é isso? Porque se eu crio um hábito, ele vai funcionar para mim aqui dentro da empresa, fora dela, na minha casa. A gente já conversou muito sobre desempenho energético. Né? Desempenho energético tem a questão do uso, do consumo e da eficiência energética. Né? E usar a forma como você usa a energia é extremamente importante também. Nós fazemos trabalhos, né, relacionados a vazamento, detecção de vazamento. Só nos nossos clientes que a gente detectou de vazamento ano passado, dava para fornecer energia elétrica para o estado de São Paulo inteiro por 3 dias. Olha isso. Olha isso, né? Então, quanto de dinheiro nós estamos falando aí? Dinheiro que está sendo jogado fora e de alguma forma está prejudicando o planeta. Né? A indústria smart, ela é mais sustentável? Então, e aí é o ponto, né? Quando você fala de deixar a indústria mais inteligente ou mais smart, a gente está falando em uma tecnologia ou instalar equipamentos na indústria pensando nas questões de sustentabilidade e de segurança também. Porque se ela eu tenho um equipamento mais autônomo, eu não preciso entrar dentro dele, estou mais seguro. Sim, exatamente. E esse equipamento autônomo, por exemplo, hoje nos carros modernos, se o seu pneu tiver um pouquinho mais murcho, existe uma lâmpada que acende no painel, não é verdade? Exatamente. Quer dizer, ela me avisa que eu estou gastando mais pneu. Exato. E, consequentemente, eu posso poupar pneu, que é poupar recursos do planeta também. Exatamente. E esse é um ponto importante, igual a gente tem no carro, né? Às vezes tem caminhões que detecta se o pneu tá com uma pressão fora do comum e também já faz já pressuriza o pneu na pressão que ele precisa. Na indústria também acontece isso. Quando você fala em deixar a indústria inteligente, você coletar os dados e com esses dados a indústria conseguir tomar a ação que precisa para resolver um problema. E se consegue isso, você consegue tornar uma indústria smart de uma maneira mais simples ou é complexa? Porque eu pergunto isso porque Brasil tem a fama de ser um país industrializado, porém com uma indústria um tanto que sucateada. Sim. E algumas pessoas dizem, não, o Brasil tem uma indústria moderna. Qual dificuldade você realmente, de verdade, modernizar a indústria brasileira, Juliano? Eu acho que se você entender aonde você está, qual o seu grau de maturidade e caminhando passo a passo, é muito tranquilo para você deixar uma indústria inteligente. Muitas vezes o grande problema às vezes o time de gestão da empresa está pensando lá em autonomia, mas ainda não tem conectividade. Então eu acho que entender o grau de maturidade para entender aonde você está, né, e dando os passos, um passo por vez, isso deixa muito simples você cada vez mais deixar a sua empresa e a sua indústria inteligente, entende? Então acho que esse é o grande ponto, esse é a grande sacada.
Legal. Hoje, de uma maneira geral, como que está o Brasil em relação aos 3S? A indústria brasileira. Tem muita oportunidade, principalmente nas empresas nacionais e de pequeno e médio porte. É onde está, eu acho que a maior oportunidade. As empresas multinacionais de grande porte já têm uma cultura que vem de fora do país e eles pensam muito nisso. Agora, a gente tem aí, e a maior parte das indústrias aí são de pequeno e médio porte, né? E aí está a nossa grande oportunidade. Obviamente, por muito tempo, né, foi muito caro pensar em deixar a empresa segura, pensar em deixar a empresa sustentável e deixar ela inteligente. Mas hoje, você pensar no passo a passo, está acessível para todo tipo de indústria. E a indústria que não pensar nisso é uma indústria que está afastada ao fracasso. Hoje é mais fácil, é mais caro não fazer. É mais caro não fazer. Muito bom, Juliano. Vamos para o segundo intervalinho. Novo conceito consultoria. Vamos conhecer o trabalho da Malu Bigueto e voltamos daqui a pouco com mais Juliano Baiero. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando com Juliano Baiero a respeito dos 3 S's da indústria, que são segurança, sustentabilidade e smart industry. Muito legal, Juliano. Olha, tá tudo aqui no livro, quem quiser ler pode ler, mas a questão é como começar a usar isso tudo. Qual é o primeiro passo para a gente realmente colocar isso aqui em uso na prática? Legal. Eu acho que a parte conceitual, né, a parte de treinamentos, das pessoas entenderem realmente, né, a importância disso na indústria é algo fundamental. Então, eu acho que as indústrias que ainda não pensam nisso, não tem essa cultura de pensar nos 3S, é importante começar com um treinamento, começar com capacitação, para as pessoas realmente comprarem a ideia, entenderem realmente o grande objetivo dos 3S e aí a indústria começar a implementar isso de uma forma mais fácil, mais tranquila e mais barata. Ou seja, eu vou cumprir uma norma, um procedimento, não porque meu chefe mandou, sim, mas sim porque eu entendo perfeitamente qual a finalidade desse trabalho. Exato. É isso? Tem uma coisa importante aí, né? As pessoas, quando elas começam a treinar sobre isso, né, elas começam a dar ideias que muitas vezes fica muito barato, muito fácil a implementação. E quando ela começa a tirar resultado daquilo, aí a empresa entra na cultura da empresa e aí ela começa a fazer cada vez mais, as pessoas querem cada vez mais, e a empresa começa a crescer cada vez mais, começa a produzir melhor, né? ter um ambiente de trabalho mais produtivo e cada vez mais reduzindo o desperdício. Muito bom. Juliano, parabéns pelo livro, muito obrigado pela entrevista, espero poder ter você aqui novamente no Café Corporativo em breve. Obrigado, boas ordens. Café Corporativo fica por aqui, volta na próxima semana. Enquanto isso, você, para não ficar sozinho em casa, assista o Café também no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, num acervo de quase 400 entrevistas como essa, para que você possa se deliciar e procurar aquilo que quiser. Café Corporativo, afinal, é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão.
você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.